Como reconhecer a idade da sua alma? 5 estágios de desenvolvimento da alma, em qual você está. Idade da alma. Você provavelmente conheceu alguém que parecia muito mais maduro para você do que seu histórico de idade mostrava. Talvez você até tenha ouvido o termo alma velha. Ou talvez você conheceu alguém que, apesar do cabelo grisalho, na cabeça se comportava como uma criança e o assustava com sua infantilidade. Esses tipos de comportamento costumam ser simplesmente uma manifestação da idade da alma. Como você já sabe, cada alma passa pelo processo de evolução. Reencarnando em diferentes corpos, a alma coleta experiências e lições, que carrega consigo ao longo de todo o ciclo da reencarnação. Isso significa aumentar a conscientização, passando gradualmente por diferentes níveis ou estágios de consciência. O curso do desenvolvimento da alma é chamado de idade da alma. A idade da alma se refere às experiências que uma pessoa teve ao viver no planeta, não apenas quantas vidas ela viveu. No entanto, as experiências não são acidentais. Em cada estágio subsequente, a alma aprende uma coisa específica. A partir da existência na forma física, sobrevivência, pela adaptação às regras que regem o mundo físico. Ao descobrir a independência, a emocionalidade e o retorno à espiritualidade. Durante o ciclo de encarnação, cada alma passa por 5 estágios da alma no plano físico. Primeiro estágio: a alma infantil. O principal objetivo desta fase é a sobrevivência. As almas neste palco são os noviços da existência física. Isso está associado a uma grande carga de medo que move aquela alma. Sua experiência de vida é simples, terrena, primitiva e mística. Depende principalmente da satisfação atual das necessidades, carecendo de qualquer motivação mais profunda. A lição que essas almas devem aprender é principalmente sobre existência e sobrevivência. Você pode encontrar essas almas com maior facilidade em países como a Etiópia, Nova Guiné, Camboja e áreas próximas ao Equador. Nas sociedades desenvolvidas, as almas deste tipo vivem geralmente no limite da sociedade. Isso acontece porque elas não entendem a moralidade, nem a ética. Em vez disso, elas têm um contato muito bom com a natureza e um sentido de unidade com Deus. Segundo estágio: a alma bebê. A principal tarefa deste estágio é se adaptar às regras e hábitos de vida em uma sociedade civilizada e organizada. Nesse estágio, a vida humana não se concentra mais na sobrevivência física cotidiana, mas na participação em uma estrutura social que proporciona ordem, segurança e um sentimento de pertencimento. As almas neste estágio têm necessidade de estrutura. Elas vivem de acordo com convicções baseadas em dogmas, como fundamentalismo religioso e regras rígidas. Elas são muito conservadoras e patrióticas. Tradição e valor familiar é tudo para elas. Elas preferem uma vida simples, e não se interessam por espiritualidade ou problemas existenciais. Elas impõem a lei, e a ordem, e papéis rigidamente definidos, incluindo papéis de gênero. Suas vidas se concentram na moralidade, em grupos sociais organizados. As principais lições aqui são a reconciliação da vontade direta do indivíduo com uma vontade coletiva maior. Essas almas percebem os outros como eu e podem ficar confusas e chateadas quando os outros se comportam de maneira diferente do que o esperado. Você pode encontrar essas almas em maioria nos seguintes países: Irã, Iraque, Haiti e Oriente Médio. Terceiro estágio: a alma jovem. Nesse estágio, a alma se liberta de suas estruturas limitantes. Ela descobre e expressa sua individualidade, pratica o livre-arbítrio, descobre o poder de independência de pensamentos e ações. Essas almas tendem a ser ambiciosas, materialistas e altamente motivadas. Elas são bem-sucedidas e estabelecem padrões elevados de realização pessoal. As almas jovens aprendem a influenciar o mundo e a perceber os outros como quem elas podem influenciar. Sua experiência de vida é competitiva, trabalhadora, independente, motivada pelo lucro, vencendo e lutando por tudo que leva ao bem-estar. Elas têm medo do envelhecimento, do colapso natural de seus corpos. Elas fazem o possível para preservar seu status e aparência. Moda e prestígio são muito importantes para elas.
Tem uma forte tendência para se comparar com os outros e gostar de impressionar os outros. Muitas vezes são viciados em trabalho. O sentido do eu da alma jovem é uma unidade que compete com outros indivíduos. Elas são muito críticas de si mesmas. Elas gostam de coletar experiências. Você pode encontrar em maioria essas almas nos seguintes países: Estados Unidos da América, China, Israel, Emirados Árabes Unidos. Quarto estágio: a alma madura. A alma madura começa a perceber que algo está faltando na sua vida. Elas começam a se fazer perguntas sobre quem são. Elas estão interessadas na espiritualidade. Conquistas e prestígio não lhes dão mais uma sensação de felicidade. Nesta fase, a vida vai além da independência individual. Baseia-se na descoberta de como viver de forma interdependente com os outros. Envolvem-se em assumir a alteridade, outras perspectivas, outras pessoas, outras culturas e outras partes do próprio ser. Essas almas são orientadas para o relacionamento e tendem a gravitar em torno do drama emocional. Essas almas mergulham em seu mundo interior e examinam o parentesco. Elas podem sentir as coisas de outras pessoas e percebê-las como se fossem suas. Eles se concentram em ser sensíveis, cooperativos e autênticos. Essas almas exploram a verdadeira natureza do eu, da vida e especialmente dos outros. Portanto, outra perspectiva é tão importante quanto a deles para elas. Nesta fase, ocorre o desenvolvimento da empatia, valorizando outras experiências com outras perspectivas. Você pode encontrar essas almas em grande número em países como Reino Unido, Áustria e Itália. Quinto estágio: a alma velha. Uma alma velha começa a perceber que algo está faltando na sua vida. Elas começam a se fazer perguntas sobre quem são. Elas estão interessadas na espiritualidade. Conquistas e prestígio não lhes dão mais uma sensação de felicidade. Este é o último estágio da reencarnação. Nesse estágio de desenvolvimento da alma, há uma busca por equilíbrio e completude. Há uma vontade de passar a tocha antes que a reencarnação seja concluída. Essas almas estão procurando uma perspectiva mais ampla de vida. Isso significa que elas estão menos interessadas no lado material da vida e mais no espiritual. Elas têm uma abordagem mais filosófica da vida. Elas promovem o lema de viver e deixar os outros viverem. Sua experiência de vida é mais calculada, desligada da intensidade emocional, espiritualmente orientada e às vezes até um pouco preguiçosa. A principal tarefa desta etapa é aprender a conviver e estabelecer conexões mútuas, responsabilizando-se por suas relações, respeitando as diferenças e a alteridade, encontrando unidade na diversidade. Elas têm uma intuição muito boa. A alma velha já tem um senso bem desenvolvido de independência e interdependência e sente a necessidade de se reconectar com uma ordem maior de coisas, a unidade cósmica. A alma não está mais interessada em sucesso ou fama. Prefere fazer algo que ame e que lhe dê satisfação interior. Vive com seu potencial real. Ao final dessa etapa, a alma dá ênfase ao ensino, comunicando o que aprendeu, mostrando o caminho aos outros. Você pode encontrar essas almas em maior número nos seguintes países: Islândia, Holanda e Finlândia. Como reconhecer então a idade da sua alma? O melhor é fazer isso na segunda metade da vida. Porque antes, quando está no período de moldar sua identidade, você pode ter uma imagem distorcida de si mesmo. As decisões que você toma na primeira metade de sua vida muitas vezes podem ser enganosas e será difícil para você determinar claramente a idade de sua alma. Por que você precisa de informações sobre a idade da sua alma? A maioria da população hoje são almas jovens, orientadas para si mesmas, seu próprio conforto e sucesso. Almas infantis e almas velhas são as menos importantes nesta sociedade que preza o consumismo. Todos os conflitos entre as pessoas resultam do fato de que cada um de nós tem uma lição diferente a aprender. E também porque todos nós estamos em um estágio diferente de desenvolvimento da alma. Conhecendo a idade da sua alma, você entenderá por que não tem nada em comum com algumas pessoas. A alma jovem nunca vai entender a velha, porque como um materialista, pode entender alguém para quem a vida espiritual é importante.
A idade da alma permitirá que você entenda porque às vezes você se sente rejeitado, incompreendido, incompatível com o resto das pessoas, ou emocionalmente seco e áspero. Essas são as características de uma alma velha. Também o ajudará a compreender as motivações dos outros e as diferenças de seu comportamento. Você vai entender de onde vem sua emocionalidade. Essa é uma qualidade das almas maduras. Isso tornará mais fácil para você interagir com outras pessoas. Gratidão. Namastê.